Momento Pet da professora. Oferecimento: Clínica Veterinária da professora Cláudia Bonini e Invet, Intensivismo e Nefrologia. Olá, estamos aqui hoje para mais um programa Momento Pet da Clínica Professora Invet, sobre um tema bem interessante, que é a cromoterapia em animais. A entrevistada de hoje é a doutora Ana Carla Graton. Com muito orgulho que eu trago essa entrevistada aqui hoje, é uma ex-aluna minha, estou muito feliz com a participação dela aqui hoje. Muito obrigada, professora Cláudia, eu que agradeço. De poder falar um pouco sobre esse assunto, sobre essa terapia que traz tantos benefícios para os nossos animais. A cromoterapia, essa palavra ela vem do grego, significa cromos, cor, e terapia significa tratamento. Então é uma terapia holística que utiliza as cores para estabelecer o equilíbrio entre corpo, emoções e mente. Mente nos seus 3 níveis, porque a mente tem 3 níveis. O nível instintivo, o nível intelectual e o nível espiritual. Na cromoterapia nós utilizamos, essa terapia ela se baseia nas 7 cores do espectro solar, ou seja, o arco-íris. Então nós utilizamos o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o índigo e o violeta. É claro que dentro dessa paleta de cores tem as suas variações, tem as nuances, as matizes, a pureza de cada cor, a coloração secundária, terciária, enfim. Mas nós utilizamos essas cores. Alguns cromoterapeutas também utilizam a cor rosa, como eu. Enfim, nós utilizamos essas cores, que são as cores que nós conseguimos enxergar. Até porque do vermelho, digamos, para trás, nós temos o infravermelho, micro-ondas, a radiofrequência, que nós não enxergamos. E do violeta para frente, nós temos o ultravioleta, o raio-x, o raio gama, o raio cósmico, que também nós não enxergamos. Então, basicamente, nós utilizamos essas cores. Sim, as cores elas têm propriedades físicas, como ação, peso, temperatura, força, comprimento e frequência. Cada cor ela tem uma frequência e um comprimento de onda diferente. Ou seja, as cores elas nada mais são do que a consequência da luz, que é a radiação eletromagnética. Então, por exemplo, o vermelho ele tem maior comprimento de onda e uma menor frequência. Isso vai gerar a coloração vermelha. Já no caso do violeta é o contrário. O comprimento de onda dele é menor e a frequência dele é maior. O comprimento de onda é medido em nanômetro, que é a bilionésima parte de 1 metro, e a frequência é medida em hertz. Então, vocês talvez podem estar se perguntando, mas os nossos animais eles não enxergam como nós enxergamos. Então, o que eu tenho para dizer para vocês aqui, não é simplesmente as cores, São as vibrações que essas ondas passam para esses animais. A cromoterapia ela é vista como uma terapia complementar, Porque essa palavra alternativo remete muito àqueles casos em que o animal já passou por vários tratamentos, tomou medicamento ou fez alguma cirurgia e aí nada deu certo e o tutor procura uma outra alternativa. Na cromoterapia, ela vai complementar já um tratamento, isso no caso de um animal que está doente. Ela pode ser utilizada sozinha, sim, mas aí no caso de prevenção, Então, de forma preventiva, ela pode ser utilizada sozinha. Mas no caso onde já tem alguma injúria instalada, uma doença, ela vai servir de forma complementar, ou mais atualmente, como nós falamos, integrativa. A terapia holística é uma terapia em que engloba o ser como um todo, ou seja, nós trabalhamos a totalidade desse ser. Até porque um animal ele não é só um físico, assim como nós, ele não é só um físico, e sendo um físico, ele não é só um coração, um rim, ele não é só um pâncreas, um fígado, ele é o físico todo e mais o corpo sutil, que seria essa energia vital que nós temos dentro de nós e os animais também têm.
Bom, a cromoterapia é uma prática milenar, né? Ela existe há 3.000 anos antes de Cristo. Começou com a civilização egípcia, tá? Onde eles tinham templos e esses templos tinham salas. Cada sala tinha janelas. Essas janelas elas eram lapidadas, né? Anguladas de forma que quando a radiação solar batesse, atravessasse essa janela, que servia como um prisma, emitisse um espectro de cor. Então tinha sala, por exemplo, com coloração vermelha, outra com coloração amarela, enfim, assim por diante. E aí, dependendo da doença daquela pessoa, ela era mandada para determinada sala. Outras civilizações também antigas, né, que utilizavam a cromoterapia para estabelecer a saúde, eram as civilizações grega, a civilização indiana e a civilização chinesa. Sim, a cromoterapia é reconhecida por lei, né? Em 1976, ela foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, tem a portaria que estabelece, né, que aprova a Política Nacional de Prática Integrativa e Complementar no SUS. Então, no SUS já é utilizado, tá, não só a cromoterapia, como também outras terapias holísticas, como reiki, florais e outras mais. Sim, há muitos estudos científicos que comprovam essa prática. Tem um do Dr. Wagner Gabriel, né, ele é biomédico, e junto com a sua orientadora especializada em imunologia, que fala muito bem sobre a ação da luz polarizada nas células de defesa do organismo, né, mais especificamente os macrófagos. O biomédico e estudante da ONG Wagner Gabriel fez um estudo sobre comportamento de determinadas células sob a ação de luz azul, com o intuito de analisar a reação e seu impacto na saúde humana. O macrófago é uma das células do sistema imunológico, uma célula extremamente importante do nosso sistema, e já existiam trabalhos com outros tipos de células, mostrando o efeito da luz em outros grupos celulares que não fossem do sistema imunológico. Como essas outras células já haviam apresentado resposta a determinadas radiações de luz, então surgiu a ideia da minha orientadora, que é especialista em imunologia, de utilizar esse tipo de prática em células imunológicas, sobretudo os macrófagos, que são células que são mais, entre aspas, né, fáceis de trabalhar, mas sobretudo porque era uma área de conhecimento bem aprofundado da minha. Foram 2 anos de estudos intensos e o resultado surpreendeu os pesquisadores. O resultado final me espantou muito, né? Porque além da luz ter uma ação, as diferentes cores têm ações diferentes, né? Então nós utilizamos o azul, que gerou uma estimulação da ação fagocitária do macrófago, ou seja, o macrófago melhorou a capacidade dele de retirar coisas estranhas do ambiente. O vermelho praticamente zerou essa capacidade, deixou essa célula inerte. E tudo comparado com o controle, o macrófago no nosso experimento tinha assim, em torno de 30% a 40% de positividade de fagocitose. No azul, ele chegou a 60%, a 70%. No vermelho, ele chegou a 1%, 2%. Então, estatisticamente, é muito significante essa diferença. E o verde não teve alteração. A cromoterapia pode corrigir ou prevenir certos desequilíbrios, favorecendo maior qualidade da vida e da saúde. Pode ser utilizada como tratamento complementar à medicina convencional, o que não interfere na ação das prescrições médicas. A cromoterapia ela faz parte de um hall de técnicas conhecida como medicina complementar e mais atualmente como medicina integrativa. Por quê? Porque nós utilizamos a cromoterapia, sugerimos a utilização da cromoterapia como um método complementar, ou seja, o indivíduo continua fazendo o tratamento tradicional dele, vai no médico,
toma os medicamentos, faz tudo, mas utiliza a cromoterapia paralelamente. Ela não é uma prática invasiva, portanto não oferece nenhum risco para a pessoa. Além desse trabalho que nós acabamos de ver, existem outros trabalhos, né? Foi feito um trabalho também no Japão com melanócitos, que são células produtoras de melanina, e aí verificou-se que esses melanócitos, eles produziam, eles tinham uma menor atividade, né, quando estavam sob influência da luz azul polarizada. E isso é muito interessante nos trabalhos de pesquisa sobre o melanoma, né, e sobre metástases, né, que esse melanoma pode causar. Cores complementares são aquelas opostas à cor em questão. Por exemplo, o vermelho. A cor oposta a ele, que seria a cor complementar, é o verde, tá? Então, em que caso nós utilizamos a cor complementar? Por exemplo, um animal que está com febre, né, que ele tem muito vermelho nele, nós utilizamos essa cor oposta. Ou, no caso de uma pressão alta, né, que também tem muito vermelho, nós utilizamos, por exemplo, o verde. Na verdade, o que existe são precauções, né? Por exemplo, eu vou utilizar o exemplo que eu utilizei anteriormente. Num caso de febre, nós não vamos utilizar a cor vermelha nesse paciente, senão nós vamos exacerbar, né, essa injúria que ele está passando. Então, nós utilizamos, por exemplo, o verde ou o azul. Então, é nesse sentido, tá? Não existe uma contraindicação, mas existe sim uma avaliação terapêutica do cromoterapeuta. Então vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais informações. Quando eu conheci ele pela primeira vez, eu senti pelos olhos dele que ele estava precisando de mim, que ele estava precisando da minha ajuda. Ele tinha 20 quilos abaixo do peso dele ideal, ele não conseguia enxergar muito bem, ele não conseguia andar, foi bem difícil no início. Quando a doutora me deu o diagnóstico da doença dela, eu fiquei muito triste, fiquei muito preocupada, me veio a lembrança de uma perda anterior, né, que eu tive, e realmente foi dramático. Cogitar a possibilidade de passar de novo por uma situação que já tinha me trazido muita dor e muita tristeza. A importância de ter cães na minha vida é o fato do amor mesmo, da necessidade, do carinho, da energia, né? Eu não imagino uma casa sem um animal doméstico, principalmente sem um cachorro. A Terabyte chegou na minha vida no momento em que eu perdi a Megabyte. E aí a gente queria mais uma cachorrinha, conseguimos ela por indicação de um amigo e ela veio para nossa vida para dar alegria. Foi um trabalho da ONG que eu conheci Raul. Raul estava bem debilitado, ele não conseguia ficar em pé, ele não conseguia andar, ele tinha dificuldade de comer. Visualmente, clinicamente, a gente já tinha certeza que ele tinha leishmaniose. Eu acabei adotando, ele ficou comigo. Ele está comigo até hoje, fazem 2 anos. Quando eu descobri que a Tera também tinha doença, foi muito complicado, porque eu tinha o trauma anterior, né, da doença com a minha outra cachorrinha, que tinha sido sacrificada, e foi um choque. Mas imediatamente a doutora Romeika, ela conduziu a informação de uma forma diferente. A leishmaniose é uma zoonose, então ela pode ser transmitida do cão para o homem, do gato para o homem e dos animais silvestres para o homem. Não é só o cão que participa desse ciclo de transmissão. A gente descobriu a perspectiva do tratamento de cães com milteforam. Hoje não é mais necessário que a gente sacrifique os animais. Existe a perspectiva terapêutica. É muito prazeroso acompanhar a longevidade de um cão tratado. O proprietário ele precisa querer. Isso não é uma questão de preço, isso é uma questão de valor. O quanto o meu cachorro vale para mim? O que eu acho mais nobre na questão de ter um cão é o papel social que ele exerce dentro de uma casa. Quantas pessoas saem da depressão por conta de um cão? Quantas pessoas resolvem querer viver de novo para cuidar de um cão? Fora isso, eles vivem menos, eles são nobres, eles vivem muito menos que nós. Então eles nos ensinam a perda. Na vida a gente perde e o cachorro também tem esse papel social de nos ensinar a perder. Depois desse susto de ter visto tudo o que aconteceu com a Mega, né? Realmente a gente poder
conviver com a Terabyte normalmente, sem nenhuma sequela, sem nenhum sintoma da doença, é um motivo de muita alegria. Ele é um cão muito especial e parece que ele sempre traz aquele olharzinho de gratidão, vou começar a chorar, aquele olharzinho de gratidão pelo que foi feito por ele. Ele é incrível, incrível. Voltamos do intervalo, agora a doutora Ana Carla vai dar continuidade ao assunto. Todas as espécies, tá? Então, cachorro pode, gato, papagaio, calopsita, porquinho da Índia, coelho, hamster, bovinos, equinos, enfim, todas as espécies. A cromoterapia ela é indicada para todos os tipos de doença, tá? Então, desde o nível físico até o nível psicológico. E também para controle de dor. Então, num caso, por exemplo, em que o animal ele passa por um pós-operatório, ela é indicada para controle dessa dor. No pré-operatório também, para conseguir melhorar esse animal, acalmar esse animal, né, para receber uma anestesia mais tranquila. Né? Então, ela é utilizada para todos os tipos de injúrias. No caso de infecção, inflamação, né, cistite, pancreatite, hepatite, artrite, é muito indicado. Também para trabalho de parto, animal que acabou de abortar também, enfim. E para doenças psicológicas, né, alterações comportamentais, como agressividade, obsessão, medos, fobias, estresse, entre outros. Bom, as cores têm muitas ações terapêuticas, né? Seria impossível falar tudo aqui, mas eu vou passar rapidamente por cada uma delas. Por exemplo, o vermelho, né? O vermelho ele já nos remete a sangue. O vermelho ele é estimulador, ele age nos glóbulos vermelhos, na medula óssea, ele dá mais vitalidade a fígado, baço, pâncreas. Um animal que está passando, por exemplo, por pressão baixa, né? Então ele auxilia nesse tratamento da pressão baixa. O laranja ele é muito utilizado como regenerador celular, indicado também para pacientes que têm neoplasias, né, câncer, cistos, né, cálculos biliares, cálculos renais e também para a produção de ocitocina, prolactina. Né? Então, no trabalho de parto, por exemplo, é muito importante o laranja, por exemplo, porque ele vai auxiliar, né, nas contrações uterinas e na hora da amamentação vai ter também esse auxílio na produção do leite. No caso do amarelo, ele é utilizado para prisão de ventre, vermes intestinais, né, ajuda na cicatrização. O verde, ele é antisséptico, ele é bactericida, ele ajuda um animal que também está com hipertensão, né, com uma pressão mais alta. No caso do azul, ele é muito utilizado como analgésico, sedativo, calmante, né? No caso do índigo, ele é utilizado, ele auxilia na coagulação, assim como o azul também auxilia, tá? O que é o contrário do laranja, por exemplo, que ele retira coágulos. E no caso do índigo, ele é muito utilizado para deter metástases, né? Para não deixar que aquela neoplasia se prolifere. A limpeza energética consiste em 3 bases, né? Tem 3 pilares. Primeiro, faz a limpeza da áurea, ou também chamada de limpeza do campo eletromagnético. Posteriormente é feita a limpeza do sistema nervoso e depois o realinhamento dos chakras. Tá? Isso é feito no início da consulta. Se necessário, nas outras sessões também é feito. Tá? Então, geralmente, o paciente, na primeira sessão, ele não recebe o tratamento específico para aquilo que ele veio tratar. Por quê? Ele tem que estar reequilibrado, tá? A energia dele tem que estar equilibrada, essas ondas vibracionais têm que estar de acordo para que sim, depois ele possa receber a terapia e ser mais, vamos dizer assim, mais específico, né? Para atingir o ponto que nós queremos atingir. Acho interessante também falar um pouquinho sobre os chakras, né? Os chakras, cada chakra corresponde a uma glândula ou um órgão.
Tá? Então, no caso, por exemplo, temos vários chakras no corpo, né? Mas os principais são 7. Começa pelo chakra base, ou chakra básico, e aí a glândula correspondente a ele são as suprarrenais, né? E a cor que representa ele é o vermelho. Depois nós temos o chakra umbilical, tá? E a glândula correspondente a ele são as glândulas sexuais, e a coloração que o representa é o laranja. Depois temos o plexo solar, né? Que o órgão representado por ele, né, correspondente a ele é o pâncreas, e a coloração que o representa é o amarelo. Depois nós temos o chakra cardíaco, né, que o órgão correspondente a ele é o coração, e a glândula é o timo, que é uma glândula linfóide. Depois nós temos, e a coloração dele é a verde. E depois nós temos o chakra laríngeo, né, a cor que o representa é o azul, e as glândulas são a tireoide. E depois nós temos o chakra chamado de terceiro olho, o chakra frontal, né, que as glândulas correspondentes a ele, a glândula correspondente a ele é a glândula pituitária, né, e a cor correspondente a ele é o índigo, que é um azul mais forte. E depois, por último, nós temos o chakra coronário, que fica acima da cabeça, né, a cor que o representa é o violeta, e a glândula que corresponde a ele é a pineal. Bom, pode ser utilizado o bastão ou a lanterna, ou os dois, tá? Eu utilizo os dois. A lanterna pode ser essa que vocês viram no vídeo, né, do Dr. Wagner Gabriel, ou pode ser com a luz de LED, que também tem notação científica sobre ela. O bastão, na ponta dele, tem uma espécie de vidro, ou pode ser também plástico ou cristal. O que eu utilizo é o cristal, tá? Que já o cristal ele já tem propriedades equilibrantes, energéticas, né, que já vão favorecer o meu paciente. Então, esse cristal ele é lapidado em 12 facetas, que permite com que essa luz, né, esse comprimento de onda e essa frequência de onda vá de forma mais colimada no que eu desejo tratar. O número de sessões vai depender muito de animal para animal, vai depender da avaliação terapêutica, da necessidade de cada animal e do feedback que eles vão dar para a gente. Então, a média aí é de 10 sessões, tá? Mas pode ser menos ou mais. Mas é muito interessante porque os animais eles costumam responder bem melhor a essa terapia do que humanos. Por quê? E mais rapidamente também. Porque eles não têm o bloqueio intelectual que nós temos. Tá? E além de que esse tipo de energia flui muito melhor neles. Essa terapia, né, a cromoterapia, é uma terapia holística que vem crescendo muito entre os animais, já é utilizada muito em humanos e, né, só traz benefícios, então não tem por que não utilizá-la. Como eu disse, ela é complementar, então sempre pensando no bem-estar desse animal. Eu agradeço a doutora Ana Carla pela participação em nosso programa e espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço, professora, a participação e agradeço também ao Canal 4. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa e mandem e-mails para a gente, né, nesse contato que está aí na tela, mandando sugestões de programas que vocês queiram assistir. Muito obrigada. Momento Pet da professora. Oferecimento: Clínica Veterinária da professora Cláudia Bonini e Invet, Intensivismo e Nefrologia.